Alô, alô, alô. Boa noite a todos. Me escutam? Estão me escutando? Boa noite, Cristiane, Marcelo, João Cláudio. Legal. O som tá bacana. Deixa eu abrir aqui a apresentação. E a gente já pode começar. Deixa eu abrir a câmera aqui. Se a gente tiver algum problema aí de som cortando, eu fecho a câmera, só para garantir que não vai precisar de tanta banda de conexão. Então, boa noite a todos. Eu sou o Guilherme, eu vou ser o responsável pela apresentação desse webinar. O tema é Engenharia de Requisitos, Software Orientado ao Negócio. Na verdade, esse webinar estava programado para a semana passada, a gente teve aí um problema de conexão, a conexão caiu logo no início e não estava muito estável, então a gente reprogramou agora para hoje e, bom, até melhor que hoje a gente tem mais gente participando que na semana passada. Então, para a gente seguir aqui, eu vou dar, antes de entrar no assunto, eu vou dar algumas orientações para quem participa pela primeira vez aí de um evento com a gente. Primeira sugestão, ter uma conexão de banda larga, 3G às vezes não funciona legal ou pode cortar, né? E se você tiver, mesmo usando uma conexão de banda larga, mas está no Wi-Fi, isso às vezes também pode dar uma prejudicada. Na verdade, foi o que aconteceu comigo semana passada. Estava no Wi-Fi e não estava legal. Agora estou aqui no cabo, então menos risco aí da gente ter problema. Então, estou com a câmera ligada, mas se a gente tiver algum problema de conexão ou de som cortando ou atraso no vídeo, eu fecho a câmera para facilitar aí a transmissão. Quem estiver na sala virtual e está vendo as coisas sendo apresentadas em outro idioma, né, os controles, menus e tudo, é só ajustar o idioma na barra de ferramentas superior. A gente vai fazer uma apresentação aí de 45 minutos, mais ou menos, e deixa a parte final para as perguntas. E o chat ele está disponível durante toda a apresentação, então você não precisa esperar o final para perguntar, você já pode ir lançando perguntas. Depois no final eu dou uma passada, prendo aí tudo que foi perguntado e vou respondendo. Para quem tem alguma certificação do PMI, como a certificação PMP, por exemplo, a participação aí no webinar vale por um PDU, né, que é um crédito no programa lá de extensão, manutenção da certificação. E a ideia é gravar, na verdade a gente está gravando essa apresentação e vamos publicar provavelmente amanhã o vídeo e também os slides dessa apresentação. Assim que a gente publicar, a gente vai colocar essa notícia aí nas nossas redes sociais, na página também. Mas quem quiser ter essa notícia em primeira mão, minha sugestão é assinar alguma ou seguir alguma das redes sociais que a gente tem, né? Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. O vídeo ele vai ser publicado no nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Esse evento é promovido pela Fato Consultoria e Sistemas. A gente tem como missão apoiar os nossos clientes, né, a ter mais visibilidade do desempenho de seus processos de software e ajudar esses clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham mais controle sobre esses processos, seja processos de desenvolvimento interno de software ou externo. A gente atua focado em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. 3 coisas intimamente relacionadas, e o tema de hoje é justamente requisitos.
Então a gente tem uma oferta de serviços que abrange tanto serviços de treinamento, então aqui são alguns cursos que a gente tem na nossa grade de treinamento, e também serviços de consultoria nessas 3 disciplinas que eu falei. O curso de Engenharia de Requisitos é um dos cursos da nossa grade. Então a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação onde dá uma visão geral da engenharia de requisitos, mas a gente tem um curso aprofundando essa, essa disciplina. E esse curso ele tem tanto versões presenciais, então a gente tem um calendário de cursos no site, com em várias cidades programadas esse curso, e também ele online, onde você pode começar o curso a qualquer momento e ter um ritmo que você adequa o seu ritmo no curso aos seus horários e disponibilidade. Então, vamos lá. Engenharia de requisitos, né? Software orientado ao negócio. Qual é a nossa ideia para a apresentação de hoje? Primeiro, eu vou falar o que é engenharia de requisitos, a importância da engenharia de requisitos, né? Por que essa é uma disciplina relevante da gente tratar. Por que essa coisa orientada ao negócio? Né? De onde saiu isso? O que isso significa? Engenharia de requisitos orientada ao negócio. A gente vai falar também o que é requisito de software, os distintos tipos de requisitos. A gente vai apresentar uma estrutura de classificação e os grupos de atividades da engenharia de requisitos. São basicamente 3 e a gente vai comentar sobre esses grupos de atividades. Então vamos começar pelo começo, né? A engenharia de requisitos é uma das disciplinas da engenharia de software. A engenharia de software é uma abordagem sistemática e disciplinada para desenvolvimento, operação e manutenção de software. Quando a gente fala uma abordagem disciplinada, ou seja, é uma abordagem que consiste de várias disciplinas. A gente vai buscar na literatura vários autores definindo o que é engenharia de software. A gente está apresentando uma definição aqui. Opa, desculpa, pulou aqui. A gente está apresentando aqui uma definição que é padronizada pela I3E. Mas quando a gente busca uma definição de quais são as disciplinas da engenharia de software na literatura, a gente vai encontrar vários autores descrevendo a engenharia de software através de um conjunto diferente de disciplinas. Autores clássicos como Roger Preston ou Ian Somerville, você pegar o livro dos dois, né, não vai encontrar uma equivalência entre as disciplinas. Equivalência não vai encontrar as disciplinas sendo apresentadas de maneira igual, o mesmo
Oi, pessoal. Não sei o que aconteceu, a internet aqui não caiu, mas me derrubaram aqui da sala. Estava achando que era um problema no browser aqui, troquei de navegador, mas acho que não foi isso não. Agora, vocês me escutaram até que parte? Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguiram me escutar até qual slide? O conceito da engenharia disso estava aqui nesse slide aqui, né? Ok. Poxa, que pena. Estou com a internet melhor hoje, mas não sei agora se foi. Não é comum não acontecer. A gente trabalha com essa ferramenta e os webinars já há mais de um ano e estamos dando azar aqui. Então vamos lá. Estava dizendo que a gente pode buscar várias referências na engenharia de software de quais são as disciplinas que compõem a engenharia de software. O Wesley está comentando aí que o vídeo está cortando. Alguém está mais... Então tá. O vídeo está cortando o slide? Não. Deixa eu ver aqui se... Muda alguma coisa? Está melhor agora? Piorou? Então peraí. Agora tá ok? Beleza. Então tá. Você estava dizendo, a gente tem aí várias referências na literatura tentando definir quais são as disciplinas da engenharia de software. Não é muito nosso objetivo aqui dizer quais são essas disciplinas. O importante é, qualquer referência que a gente busque de uma definição das disciplinas da engenharia de software, você vai encontrar a engenharia de requisitos sendo uma das disciplinas fundamentais de qualquer definição de engenharia de software. É uma das primeiras e uma das que geram informação para várias outras disciplinas que vão ser trabalhadas ao longo do desenvolvimento. Agora, é importante a gente fazer o seguinte. Espera aí, tá? Estão com problema para ver o slide ainda ou não? Cristiane. Então tá. Ok. Então, quando a gente fala da disciplina, muita gente confunde a disciplina com o momento em que o trabalho associado àquela disciplina vai acontecer. Eu dizer que eu tenho uma disciplina de requisitos e essa disciplina é uma das bases, né, para o processo de desenvolvimento, uma das coisas fundamentais e sobre as quais várias outras vão ser trabalhadas, não quer dizer que a gente está falando que a disciplina de requisitos é algo que acontece no início do projeto e depois outras coisas vão acontecer, outras disciplinas vão acontecer baseado no que a gente trabalhou na disciplina de requisitos. A disciplina representa simplesmente um conjunto de atividades similares e o momento onde essas atividades vão ser executadas é definido pela estratégia de desenvolvimento que a gente adota. Numa estratégia de desenvolvimento de software sequencial ou cascata, a gente tem uma coincidência entre o trabalho, o momento em que o trabalho acontece e a disciplina. Ou seja, eu tenho um momento, uma fase do projeto
onde eu executo uma disciplina de maneira completa para depois seguir para a disciplina seguinte. E vou fazendo isso sequencialmente até que todo o projeto esteja concluído. Então, nessa perspectiva da estratégia sequencial, a nossa ideia seria: vou fazer todo o trabalho de requisitos do projeto, para depois fazer todo o trabalho de design, depois todo o trabalho de construção, todo o trabalho de teste, documentação e tudo por aí. Só que eu posso ter outras estratégias de desenvolvimento, uma bastante usada é o iterativo incremental, onde a gente não tem a pretensão de esgotar todo o trabalho da disciplina em um momento único do projeto. Então, na abordagem iterativa incremental, a gente divide o trabalho, o escopo do projeto, em partes menores, que a gente chama de iterações, ou sprints, né, ou entregas, e vou trabalhar as disciplinas dentro de uma determinada iteração. Então, ao longo do projeto, a disciplina de requisitos ela vai sendo trabalhada em vários momentos distintos, não em apenas um único momento, como na abordagem sequencial. Agora, mesmo que a gente pense, né, em trabalhar na abordagem sequencial ou cascata, a gente não pode ter a ilusão que o trabalho de requisitos ele está restrito a um momento único do projeto. O trabalho de requisitos ele se estende por todo o ciclo de vida do projeto. O que acontece é o seguinte: ele é mais intenso, ou deveria ser mais intenso, no início. Então aqui, só para ilustrar, eu vou usar esse gráfico, que é conhecido como gráfico das baleias, né, que é o gráfico do Rupp, que representa o nível de esforço que cada disciplina consome num projeto ao longo das suas diferentes fases. Né? Então, destacando aqui a disciplina de requisitos, então nas fases iniciais, no RUP, né, iniciação, elaboração, a gente tem uma intensidade maior no trabalho de requisitos, em termos de esforço. Porém, percebam que ele não se esgota. Eu tenho o trabalho de requisitos acontecendo com menor intensidade, mas também existindo até a transição do projeto. Poxa, como que eu vou ter trabalho de requisitos acontecendo até a transição? Poxa, eu estou lá no final da construção e tem trabalho de requisitos acontecendo? Como que isso é possível? Alguém tem alguma ideia do porquê que o trabalho de requisitos ele pode aparecer em momentos, às vezes, adiantados? Novas situações, né, o João Cláudio está colocando, verificação e validação, solicitação de mudanças, Márcia está perguntando. Exatamente isso, Márcia. Sempre que chega uma solicitação de mudança sobre o escopo original do projeto, eu tenho que voltar a fazer atividades de requisitos. E qual momento a solicitação de mudança pode chegar? Ela pode chegar em qualquer momento, ela pode chegar no final, ela pode chegar aqui um pouco quase no final, ela pode chegar mais no meio. Nem sempre a gente consegue ter um controle ou rejeitar uma solicitação de mudança. Né? Então, a gente está desenvolvendo um projeto, houve uma mudança no contexto do negócio, o governo mudou uma questão de legislação, a gente estava numa fase adiantada do projeto, mas não interessa. Eu vou ter que agora voltar ao trabalho de requisitos, avaliar o impacto daquela mudança sobre os meus requisitos, levantar novos requisitos, especificar novos requisitos, gerar uma nova versão da especificação, aprovar isso junto aos clientes e isso servir de base para as atividades seguintes. Né? Então, a mudança ela pode acontecer, na verdade ela não tem hora para acontecer, pode acontecer a qualquer hora. E então, eu tenho que voltar a fazer o trabalho de requisitos. Então, nessa ideia, né, da abordagem sequencial,
a gente tem, na verdade, uma ilusão. Ah, eu vou fazer todo o trabalho de requisitos, eu vou levantar todos os requisitos do sistema num único momento. Mentira! Você pode achar que terminou de fazer o trabalho de requisitos, mas a mudança certamente é uma constante em projetos de software. Então, a gente vai ter que voltar ao que já foi feito e revisitar, né, fazer novas atividades aí de requisitos. A gente pode definir, então, a engenharia de requisitos como uma das disciplinas da engenharia de software, como eu já havia falado, que faz uso sistemático e repetitivo de técnicas para obter ou levantar requisitos, documentar ou especificar requisitos, né, e manter esses requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto e do software. Manter um conjunto de requisitos que atendam a objetivos de negócio, vamos falar sobre isso hoje, e sejam de qualidade. Poxa, quais os critérios definem a qualidade de requisitos? Isso já foi tema de um webinar nosso, então estou colocando aqui o link para a gravação desse webinar, que aí, quem tiver interesse, é só assistir. Né? Então, essa é a ideia da engenharia de requisitos. Né? Aplicar um conjunto aí de técnicas para obter, ou levantar, documentar e manter. Esse manter é justamente, às vezes, a parte mais complicada, né? Porque a mudança é uma constante em projetos. Então, muita gente peca em fazer um bom trabalho inicial de requisitos, mas que ao longo das mudanças vai se degradando. E aí chega um momento que aquele trabalho que era bom inicialmente já não é mais, já se perdeu. Né? A gente tem aí um estudo interessante que foi feito pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é o PMI. Esse estudo foi publicado aqui em 2014, apontando que quase metade dos projetos fracassados o motivo do fracasso foi uma gestão deficiente de requisitos. Só essa constatação já seria suficiente para a gente dizer, olha, requisitos tem que ser prioridade, ou tem que ser uma das coisas que a gente tem que dar uma atenção importante durante o projeto. Por quê? Falhar na atenção com relação a esse trabalho significa aumentar o risco de fracasso do projeto significativamente. Esse mesmo estudo do PMI, ele até faz uma comparação entre organizações que têm um alto desempenho com práticas de requisitos e organizações com baixo desempenho com práticas de requisitos. Ele fala assim, as organizações que têm baixo desempenho, né, com requisitos desperdiçam quase 10 vezes mais recursos, né, que uma organização com alto desempenho em termos de requisitos. Fazer um trabalho de requisitos bem feito, então, significa, além de economizar, né, muito dinheiro, significa, às vezes, salvar um projeto. Né? O projeto poderia fracassar, ou tem grande chance de fracassar se a gente não fizer um bom trabalho de requisitos. Só isso, né, essas duas constatações aí que o PMI apresentou no estudo já seria aí suficiente para a gente colocar aí requisitos como prioridade, né, dentro de projetos. Mas tem mais coisa. A gente fala muito de problemas de qualidade em software. É uma constante. Você vê o pessoal reclamando de baixa qualidade dos produtos de software. E isso se manifesta, ou as pessoas percebem qualidade de software principalmente observando defeitos. Né? Você tentou usar o sistema, deu um erro, então às vezes é um sistema que está no seu celular, no seu computador, na web, no banco, e aí você encontra o defeito, sua primeira sensação, pô, sistema ruim. Né? Quanto mais defeitos a gente identifica, maior a nossa percepção de baixa qualidade. Então, defeitos
né, é o vetor principal que as pessoas usam para avaliar a qualidade de um software. E vários estudos colocam a seguinte constatação, né? Do conjunto de defeitos que você identifica em um determinado software, uma parte significativa tem origem em requisitos. Estou falando parte significativa sem colocar um número, porque conforme o autor ou o estudo que a gente busca, esse número vai variar. Então aqui estou apresentando dois estudos, né? Um do Dean Leffingwell, onde ele apresenta que aproximadamente 40% dos defeitos nos projetos que ele analisou tem como causa raiz problemas de requisitos. Esse outro estudo, que é de outro autor, Keiper Jones, ele fala aí baseado em dados norte-americanos, né? 20% dos defeitos dos projetos que ele analisou tem causa raiz trabalho de requisitos, né? Algum problema durante o trabalho de requisitos introduziu defeitos no projeto. 20 e 40 são números bem díspares, né? Mas não importa muito se é 20 ou 40. 20, por exemplo, já é um número significativo. Então, uma forma de melhorar a qualidade em produtos de software é fazendo bem feito o trabalho de requisitos. Você já diminui bastante o potencial de defeitos que o seu software vai entregar. Você mata os problemas, ou boa parte deles, na origem. Como que a gente faz isso? Existem trabalhos ou atividades que visam garantir a qualidade do trabalho de requisitos. Atividades de verificação e validação de requisitos, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. E ainda falando da questão dos defeitos, né? Quanto mais tarde a gente identifica um defeito, mais caro é a correção. Então aqui a gente está ilustrando também resultados aí de estudos que foram feitos aqui também pelo mesmo autor anterior, Dean Leffingwell, mas também outro autor aqui que é o Barry Bean. Então, um defeito que a gente identifique, um defeito de requisitos, né? Um defeito no trabalho de requisitos, que a gente identifique durante o próprio trabalho de requisitos, tem um custo baixo de correção. Às vezes é o quê? É editar um documento e ajustar uma informação. É rápido, né? Agora, um defeito que você introduziu no trabalho de requisitos, mas identificou às vezes só com software em produção, pode custar dezenas ou até centenas de vezes mais caro a correção. Porque você, às vezes, você vai ter que percorrer todo o ciclo de vida do desenvolvimento de novo, né? Envolver o trabalho de vários perfis e liberar esse software para produção. Existem softwares onde o trabalho de publicação, a complexidade de se publicar uma nova versão é significativa. Ou você fazer todo o teste de regressão para poder liberar uma nova versão, você consome um tempo significativo. Então, a ideia é, se trabalho de requisitos, né, é responsável por introduzir uma parte significativa dos defeitos, e quanto mais tarde eu identifico esse defeito, mais cara é a correção, eu tenho que ter uma política de qualidade no meu trabalho de requisitos para já tentar cercar ou filtrar isso desde o início e não deixar isso estourar no final, onde é muito mais caro corrigir. Por isso entra aí a importância de trabalhos que visam garantir a qualidade de uma especificação de requisitos, né? Atividades de verificação e validação de requisitos que muita gente negligencia, mas são atividades importantes e fundamentais, né, para a engenharia de requisitos.
Estamos falando de engenharia de requisitos, né? Definimos a engenharia de requisitos, mas é importante também definir aí o que é requisito. Existe uma definição padrão, que está padronizada aqui por essa norma ISO 24765. E essa definição ela tem 3 partes. A gente pode falar de requisito, numa primeira perspectiva, uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo. A gente pode pensar, então, o requisito como um desejo. É algo que eu quero, né, que ainda vai se materializar. Eu quero alcançar, né, eu quero satisfazer esse desejo. Então, quando a gente fala de projetos, a ideia de requisito é essa daí. Eu tenho um projeto, tenho requisitos nesse projeto, ou seja, eu tenho problemas, tenho necessidades que alguém deseja que sejam satisfeitas. Então, esses são os requisitos do projeto. Mas eu posso pensar também no requisito como algo já existente, algo concreto, algo que existe, ou seja, uma condição ou capacidade que é possuída por um sistema. Então, todo e qualquer software tem requisitos, mesmo que não tenha documentação nenhuma. Então você pega aí um sistema legado construído há 30 anos atrás, não tem documentação de nada, roda lá em COBOL no mainframe, ninguém sabe direito o que faz esse sistema, né? Aí você vai falar, pô, não tem requisitos? Mentira, tem requisitos. Por exemplo, né? Rodar, ou seja, rodar em plataforma mainframe, IBM, por exemplo, né, é um requisito. O sistema já existe e ele tem o requisito de rodar nessa plataforma, mesmo que não tenha nenhuma documentação especificando, né, esse requisito. E a terceira parte da definição, aí sim, a gente está falando da documentação destas capacidades, seja dos desejos ou do que já existe. Para não confundir, a gente costuma falar disso como especificação de requisitos. Então, aí sim, eu tenho um projeto, existem desejos que têm que ser satisfeitos, eu vou documentar esses desejos em uma especificação de requisito. Então, o desejo e a documentação desse desejo, né, também são chamados de requisitos. Por que é importante entender isso daí? Porque existe um problema grave entre você identificar o desejo e você documentar esse desejo. Existem falhas que acontecem ao traduzir ou ao identificar esse desejo e documentar esse desejo. E aí, ao cometer falhas nesse processo, a gente termina com uma especificação de requisitos que nem sempre representa todas as necessidades que o usuário precisa para satisfazer o problema. Isso significa problemas de qualidade na especificação de requisitos. É isso que a gente aborda naquele outro webinar que eu citei no início. Então, um trabalho de requisitos bem feito, ele tem que garantir que o que você especificou é a representação fiel dos desejos que foram identificados. Se você falhou em identificar esses desejos ou falhou em documentar esses desejos, seu trabalho de requisitos pecou, teve problemas de qualidade. A gente vai apresentar agora uma classificação dos vários tipos de requisitos, buscando como referência o Guia de Gerenciamento de Projetos, o PMBOK, lá do PMI, do Instituto de Gerenciamento de Projetos. Essa classificação é a mesma que se apresenta lá, é a mesma que se usa, por exemplo, em uma outra referência também muito interessante, que é o BABOK, que é o Guia, o Corpo de Conhecimento da Análise de Negócio, que também usa a mesma referência. Eles classificam os requisitos
da seguinte maneira. Eu tenho requisitos de negócio, que são a fundamentação, a motivação do nosso projeto, ou seja, são os problemas e oportunidades que motivaram a criação do projeto. Eu vou explicar cada um, mas dou uma explicação geral primeiro. Então, tendo aí a motivação do projeto aqui nos requisitos de negócio, a gente vai identificar, através das diversas partes interessadas do projeto, quais são as necessidades específicas que cada uma delas possui. Claro que todas essas necessidades ou desejos das partes interessadas têm que ter relação com os requisitos de negócio. Se alguém me pede algo que não está relacionado a um requisito de negócio, esse algo está errado, não deveria fazer parte do escopo. Beleza. Esse trabalho de identificar as necessidades, né, das partes interessadas, a gente chama de requisitos das partes interessadas, é o trabalho de levantamento ou elicitação de requisitos. Eu vou identificar, né, várias partes interessadas, cada uma com um conjunto de necessidades, e tenho que consolidar todas essas necessidades em uma especificação de requisitos. E esse documento que vai ser o contrato que a equipe de desenvolvimento tem com o cliente. É o acordo que eles vão fazer sobre o software que vai ser desenvolvido. Essa especificação de requisitos, ela é fruto do trabalho de análise de requisitos. E a especificação de requisitos, ela pode ter requisitos de duas naturezas. Requisitos que a gente chama requisitos da solução, é o software que a gente está especificando. Esse software que a gente está especificando, ele tem que refletir todas as necessidades, né, desejadas pelas partes interessadas, mas eu posso também ter requisitos relativos à transição, algo que precisa ser elaborado para que o sistema que eu estou construindo entre em operação plena. Exemplos mais comuns são migração de dados, né? Fazendo um sistema de RH novo. Para esse sistema de RH novo entrar em operação, eu tenho que importar dados do sistema velho. Isso são requisitos de transição. Eu importo esses dados, depois posso jogar os requisitos fora. Eles só têm a utilidade durante o projeto. E aí, tanto os requisitos de solução e os de transição têm duas dimensões. A dimensão funcional e a dimensão não funcional. Requisitos funcionais são ligados a tarefas e serviços que o software desempenha. Os não funcionais, eles estão ligados ao como essas tarefas vão ser entregues ao usuário. Ok? Então, explorando um pouquinho mais o requisito de negócio. Né? Esse requisito de negócio, como eu tinha falado, é a motivação do projeto. Né? O porquê que o projeto foi criado. Ele tem a ver com problemas ou oportunidades que a organização, que a empresa está enfrentando. E esses requisitos de negócio, eles descrevem metas e objetivos que a organização quer atingir. Então vamos ver aqui dois exemplos. Ó. Um exemplo, meu projeto ele tem o objetivo de reduzir em 90% a devolução de cartas por endereço incompleto. Isso é um problema que eu tenho hoje, eu quero mitigar esse problema. Também tenho uma oportunidade, vamos imaginar outro projeto, onde o que se quer é aumentar em 20% a receita do produto A com serviços em plataforma móvel. Percebam que o requisito de negócio ele não tem nada a ver com software. Ele tem a ver, como o próprio nome diz, com o negócio. E aí vem a pergunta, né? Por que engenharia de requisitos
software orientado ao negócio? Exatamente por causa disso, dos requisitos de negócio. Isso é o norte que a gente usa para desenvolver todo o nosso trabalho de requisitos. Se eu não sei direito qual o problema, qual a oportunidade o projeto busca tratar, eu não consigo fazer um bom trabalho de requisitos. E aí entra uma questão crucial. Fazer software é fácil. Entregar um software ao final do projeto não tem dificuldade. Sempre sai um software no final. A questão é, o meu software ele resolve o problema do cliente? Nem sempre. E aí é o que está os grandes problemas que a gente enfrenta em muitos projetos de software. Entrega um sistema que no final não serve para nada ou vai ter que ser remendado logo em seguida para aí sim conseguir satisfazer o cliente. E a falha está justamente nesse momento. Uma definição mal feita dos requisitos de negócio e toda a equipe de desenvolvimento, inclusive analistas de requisitos, começam a trabalhar sem entender direito qual o problema, qual a oportunidade tem que ser atacada. Poxa, então isso aí é o começo de tudo, né? Então, eu tinha falado, é o norte, né, para toda a engenharia de requisitos. Mas é o analista de requisitos que vai especificar esses requisitos? Não. Eles já nascem com o projeto, né? Só que aí entra o grande diferencial, o papel importante, o valor importante que o analista de requisitos pode agregar. É justamente perceber se esses requisitos de negócio estão definidos de maneira minimamente adequada. Ou seja, se existe um mínimo de qualidade na definição desses requisitos. Porque se você não tem, a primeira coisa que você tem que fazer é correr atrás para entender isso melhor. Antes de sair especificando qualquer outra coisa do software, é entender melhor as necessidades de negócio. Porque às vezes você pode inclusive perceber o seguinte: não é software que vai conseguir satisfazer o seu problema. Ou seja, nem perca seu tempo e dinheiro fazendo ou pedindo esse projeto, porque isso não vai te resolver o problema, né? Então, o nosso papel aí como analista de requisitos, em primeiro lugar, é às vezes buscar refinar esses requisitos de negócio para daí sim a gente dar sequência ao trabalho de requisitos. Tentar dar sequência ao trabalho de requisitos sem saber para que serve, por que você está fazendo o projeto, é trabalhar às cegas. Dificilmente a gente faz um bom trabalho. Tá? E é muito fácil se perder. Tá? Você está trabalhando em projetos de software, um monte de gente envolvida, um projeto às vezes grande, e você às vezes está lá sem saber por que aquilo está sendo feito. Difícil fazer um bom trabalho. Os requisitos das partes interessadas, então, eu tinha comentado antes, ele é fruto da interação que a gente vai tendo com as diversas pessoas que têm desejos para serem satisfeitos. Com cada uma delas, a gente vai levantando essas necessidades. Esses requisitos, eles normalmente eles vão se apresentar de maneira não estruturada. Aonde eu encontro um requisito de uma parte interessada? Por exemplo, numa ata de reunião de uma entrevista. Você fez uma entrevista, levantou várias coisas e documentou isso numa ata de reunião. Essa ata de reunião representa vários requisitos das partes interessadas. Isso é produto do trabalho de levantamento de requisitos. Só que eu não posso pegar todas as atas de reunião, encadernar e jogar para a equipe e falar, olha, constrói aí o sistema. Não funciona. Por quê? Existem requisitos que são conflitantes, existem requisitos que são similares, e aí eu vou trabalhar para especificar eles uma única vez, e aí entra o trabalho de análise de requisitos, que vai usar como fonte de informação principal o que a gente levantou
inicialmente. Então, o levantamento, né, ou o que a gente chama aqui de elicitação de requisitos, é o que vai produzir esses requisitos das partes interessadas. E eles são guardados ou documentados no que a gente chama aqui de memórias de levantamento. Uma ata de reunião é um exemplo, mas uma gravação de áudio, né, você foi para a reunião, gravou, você estava numa reunião, anotou coisas no quadro, tirou uma foto, ou rabiscou algo no papel, né? Tudo isso aí pode representar esses desejos, né, ou requisitos lá de uma determinada parte interessada, que eu vou ter que trabalhar para estruturar e ter uma forma melhor para depois dizer o que o meu sistema vai fazer ou não. Então aí entra aí o trabalho de análise de requisitos, que vai se ocupar de especificar os requisitos do software, o que a gente está chamando aqui a solução, né, solução em termos de software, e eventualmente a transição. Nem todos os projetos vão ter requisitos de transição, mas é muito frequente a gente encontrar requisitos de transição. Eu dei um exemplo antes, né, do requisito de transição como sendo mais comum, migração de dados de um sistema velho para um sistema novo, né? Mas não é só isso. Existem projetos que fracassam principalmente porque a transição não é olhada com atenção. Normalmente, como a gente pensa em implantar, ou muita gente pensa em implantar um novo sistema, né? Vamos marcar um dia aí para implantar, né? A gente para o sistema velho, instala o sistema novo, dá uma verificada se está tudo funcionando e libera para uso, né? Muitas empresas trabalham assim, né? E às vezes até fala, olha pessoal, sistema de reembolso de despesa de viagem, ele vai sofrer uma migração, então no dia tal ele vai estar inoperante, porque a gente vai atualizar a versão dele. Então, para a operação e substitui, que é uma solução fácil de ser dada para fazer a transição. Agora, vamos imaginar uma companhia aérea, vamos imaginar, por exemplo, a Amazon, por exemplo, né? A Amazon tem o seu sistema, que gerencia lá o seu comércio eletrônico. Imagine ela querendo atualizar a versão do seu sistema e, num belo dia, colocando a informação na sua página principal. Este fim de semana, na sexta-feira, às 20 horas, vamos interromper o funcionamento para a migração do software e retomaremos isso no domingo, às 18 horas. Quantos milhões de dólares serão perdidos por essa estratégia de transição? Às vezes é muito mais caro do que o próprio projeto em si. Então vai ter muita situação em que eu vou ter que fazer a transição a quente, né? É como trocar o pneu do carro sem parar o carro. Então é muito sistema em que praticamente é essa a exigência. E aí eu tenho requisitos críticos de transição que têm que ser identificados, especificados, né, e tudo mais. Se a gente dá atenção só ao novo sistema, quando chega para implantar, vai ver que não dá para fazer isso. Requisitos da solução em transição, como eu tinha falado, eles se dividem em requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais, eles representam tarefas e serviços que o software realiza para o usuário. Por exemplo, um relatório, um formulário para capturar pedidos, né? Todo requisito funcional, ele se concentra em dizer apenas o que é feito em termos de tarefas e serviços. Não em relação ao como, somente ao que. Isso significa dizer
que a gente não entra em nenhum aspecto de implementação ao descrever esse requisito. Descreve isso sempre e somente numa perspectiva de negócio. Aí, tem aí 3 exemplos. O sistema deve efetuar a gestão de cursos. O sistema deve emitir certificado de participação do aluno no curso. E, terceiro exemplo, somente alunos com frequência maior ou igual a 75% podem emitir o seu certificado. A gente está dando 3 exemplos de requisitos funcionais. Só que são 3 requisitos funcionais com um nível de informação ou de profundidade, né, ou melhor, um nível de granularidade distinto. Efetuar a gestão dos cursos. Isso pode significar, às vezes, um módulo inteiro do sistema. Ou seja, um conjunto de tarefas está dentro desse requisito. Emitir o certificado de participação já é algo mais específico. Eu estou agora falando de uma tarefa específica realizada por alguém. E o terceiro caso, eu estou falando de um pedaço de uma tarefa. A tarefa é emitir certificado e eu estou falando de um pedaço dela, de uma regra que se aplica a essa tarefa. Tudo isso são exemplos de requisitos funcionais. Mas a gente vai encontrar no nosso trabalho de requisitos, ou mesmo em uma especificação de requisitos que alguém elaborou, a gente vai encontrar os requisitos funcionais se apresentando com esses distintos níveis de granularidade. A gente aqui está nomeando esses níveis de granularidade em 3 classificações. O requisito no nível agregador é aquele que está abordando o requisito que é relativo a um processo de negócio ou a um conjunto de tarefas relacionadas. É agregador exatamente porque ele tem agrega em si várias tarefas. Muito provavelmente é a visibilidade que eu tenho, que mais provável de eu encontrar os requisitos no momento inicial, né, do projeto. Quando a gente começa a buscar uma visão mais ampla do escopo, a ter uma ideia de até onde vai o escopo do nosso sistema, a gente vai se deparar com mais frequência em requisitos nesse nível. Um requisito que está aqui que ele chama de nível de objetivo de usuário é aquele requisito que representa uma tarefa desempenhada por uma única pessoa em um determinado momento no tempo. É o requisito que como é que eu posso dizer? É o nível de granularidade que a gente deveria buscar para ter uma especificação de requisitos mais completa e detalhada possível. Ou seja, quero ter uma visão completa de escopo. Tenho que conhecer todas as tarefas que o sistema tem que desempenhar para o usuário. Então, se eu consigo elencar todos os requisitos que estão nesse nível, posso dizer, olha, minha especificação aqui ela está completinha, né? No nível de profundidade adequado e amplo. E eu vou encontrar requisitos que estão aqui nesse nível que ele chama de subfunção, que é algo relativo a um conjunto de passos ou de regras. Eu posso me deparar com requisitos assim também durante um trabalho de levantamento, né? Eu estou interagindo lá com alguém de uma área de negócio, o cara pode me falar requisitos desse nível, eu quero que o sistema trate o reembolso de despesa de viagem. Bom, tem várias coisas ali dentro. Eu quero que o sistema emita um recibo do reembolso. Ele já falou de uma tarefa específica. E ele pode falar de regras. Olha, eu não posso, o sistema não pode deixar
que um reembolso seja efetuado se houver uma prestação de contas pendente. Tudo isso apareceu durante a conversa, né? Aqui estou falando de uma regra. Meu trabalho de levantamento, ele vai capturar requisitos funcionais nos vários níveis, né? Quando eu entrar no trabalho de análise de requisitos, aí sim a gente tem que buscar harmonizar esse nível de profundidade. A minha especificação de requisitos final, se ela tem um objetivo de ser uma especificação de requisitos detalhada, ou seja, ampla e profunda, boa parte ou a maior parte dos requisitos deveriam ser especificados nesse nível aqui. Vou encontrar ainda assim requisitos nesse nível e alguns nesse nível de baixo. O importante é o seguinte, né? A gente, ao apresentar essa classificação do nível de granularidade, é você, analista de requisitos, ao perceber, né, ao encontrar um requisito, perceber qual o nível de granularidade dele, isso vai te dar pistas que você deve explorar mais ou que já está no nível adequado em termos de levantamento, né. Tem outras questões interessantes para a gente comentar aqui, mas aí já é aprofundar demais a discussão e já foge ao objetivo aqui do webinar. Bom, isso eu acabei falando no slide anterior. Então, vamos falar agora dos requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, eles descrevem como as funcionalidades vão ser entregues ao usuário. Eles podem abordar aspectos de qualidade do software, por exemplo, usabilidade, portabilidade, confiabilidade, aspectos técnicos, né? Plataforma, meu software vai ser web ou não vai ser web? Ele vai rodar em dispositivo móvel ou não vai? Questões relacionadas ao ambiente, padrões corporativos que devem ser atendidos, tudo isso se qualificam, são exemplos de requisitos não funcionais. Por exemplo, se eu quiser desenvolver um software que seja um portal na internet para o governo federal, eu tenho obrigatoriamente que atender a esses 3 padrões. Padrão EPING, padrão EMAG e padrão WEB. É norma, é lei, né? Ou seja, é um padrão corporativo, eu trato isso como um requisito não funcional. O requisito não funcional, ele é mais fácil de lidar no trabalho de requisitos. Por quê? Porque ele, normalmente, ele é constante entre projetos. Entre um projeto e outro da mesma empresa, os requisitos não funcionais costumam ser os mesmos, ou mudar muito pouco. E, além disso, dele ser mais ou menos constante, eu posso criar ferramentas que me ajudem a identificar esses requisitos de maneira mais fácil e rápida. Uma ferramentinha bastante simples é um checklist, uma lista de verificação. Eu posso criar um checklist que me oriente a levantar requisitos não funcionais. Como que eu faço isso? Eu identifico quais as categorias de requisitos não funcionais são relevantes para os meus projetos e procuro para cada categoria elencar perguntas que devem ser respondidas para que o levantamento seja feito de forma adequada. Por exemplo, vamos falar desempenho, performance, né? É uma questão importante na minha empresa que tem que ser observada. Que perguntinhas eu poderia colocar no checklist para ajudar alguém a levantar os requisitos de desempenho? Eu poderia perguntar qual o volume de transações o sistema tem que processar por dia ou por mês, quantos usuários simultâneos o sistema tem que suportar, qual o tempo de resposta esperado para as transações, qual, sei lá, né? Perguntas que vão orientar o cara a ter uma visão clara de tudo que tem que ser
dito relativo a desempenho, e poderia fazer isso para diversas outras categorias de requisitos não funcional. Não existe um consenso na literatura sobre quais são as categorias de requisitos não funcionais. A gente vai encontrar distintos autores apresentando uma classificação variada. Mas eu não preciso seguir nenhuma classificação padrão. O que eu posso fazer é aproveitar essa classificação que alguém estão me escutando, pessoal? Ah, ok. É, eu acho que aqui é um problema lá no provedor da ferramenta, porque a conexão minha não está ruim, não. Tá, segunda vez que cai e logo imediatamente eu acessei outra página aí e respondeu perfeito. Então tá, eu estava falando aqui do requisito não funcional, estamos aí posicionado falando, né? Eu estava dizendo que a, as distintas classificações de requisitos. Deixa eu ver aqui. Está cortando? Deixa eu ver aqui. É, continua cortando, Flávio? Engraçado. E agora? O zoom aqui está em 50%, que é o que estava antes. É, voltou ao normal aí, o slide?
Engraçado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Vai, tá normal? Ué, não tô entendendo por que para uns está normal e para outros tá cortando. Vocês têm alguma opção aí no rodapé do slide para ajustar o zoom? Que a minha visualização aqui é distinta, ela é diferente da visualização que vocês têm. Ó, eu vou... Agora está em 100% aqui para mim. Para mim está cortando. Agora mudo para 50% e eu tô vendo legal. Bom, então parece aí que está legal para todo mundo. Então, vamos tentar aqui dar sequência. Eu estava comentando que a gente pode encontrar na literatura vários modelos que definem a classificação dos requisitos não funcionais. Cada autor vai classificar isso de uma forma diferente. Eu não preciso me preocupar com essas diferentes classificações. Eu posso aproveitar a ideia de alguma classificação de algum autor para ajudar a identificar categorias de requisitos não funcionais que sejam relevantes para eu usar e me apoiar na identificação de requisitos não funcionais. Vou mostrar dois exemplos aqui de classificação de requisitos não funcionais. Um é o modelo 25010 da ISO, que fala, nesse caso, só do aspecto de qualidade. Então define várias categorias ou características de qualidade para software, e cada uma delas com subcaracterísticas. Essa classificação pode me ajudar, mas não quer dizer que eu vou trabalhar. Muito raramente alguém vai ter que olhar isso tudo. Por exemplo, portabilidade. Pô, isso aqui é irrelevante para mim. Eu trabalho tudo com uma plataforma só, não tem perspectiva de meus sistemas rodarem mais de uma plataforma. Isso aqui eu esqueço, não preciso olhar nada. Ah, não, mas usabilidade sim. Usabilidade eu tenho que ter atenção. Aí a norma fala de subcaracterísticas para melhor definir a usabilidade. Isso pode ser útil para mim. E vou explorando isso. Né? Não tenho também que me preocupar se eu identifico um requisito não funcional e eventualmente classifico ele de maneira errada. Eu coloquei um requisito embaixo de segurança e na verdade não é de segurança, é de confiabilidade, por exemplo. Em teoria está errado, mas é irrelevante esse erro, porque o importante é você identificar o requisito. Classificar é só um apoio na identificação. Se você classificou errado, não tem problema. O importante é que você identificou. O erro é não identificar. A classificação é só um apoio. O modelo do FURPS, que é um modelo que está definido aí dentro do processo unificado da IBM, ele é mais simples e basicamente descreve as categorias em FURPS é exatamente por ser um acrônimo, né? Funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, o desempenho, né? E suportabilidade. Aí, cada uma desses itens é explorado dentro do modelo de maneira mais detalhada. O que é usabilidade, confiabilidade, suportabilidade. Essa ideia do FURPS, ela depois foi ampliada ou estendida. Criaram uma extensão chamada FURPS+, onde se agregou 4 tipos de restrições aqui. Tem gente que trabalha com FURPS, tem gente que trabalha com FURPS+,
Estou só apresentando aqui. Não estou dizendo que você tenha que usar o FURPS, não. Eu estou colocando a ideia de usar isso como inspiração. Pegar aqui alguma dessas, isso aqui é uma classificação legal e relevante para mim. Vou aproveitar o que ele fala para me ajudar a criar um checklist que me ajude a explorar suportabilidade. Essa é a ideia. E a gente tem aí 3 grupos de atividades principais na engenharia de requisitos. Até fui comentando ao longo da apresentação, atividades, né, de elicitação ou levantamento de requisitos, onde aqui a gente tem o objetivo principal: entender o contexto e identificar requisitos das partes interessadas. O trabalho de licitação, ele serve de matéria-prima para o trabalho de análise de requisitos. O objetivo principal aqui é produzir uma especificação de requisitos, que usa como fonte de informação o que a gente levantou na análise. E temos a gestão de requisitos, que tem como objetivo, tem vários objetivos ali, mas o mais crítico é tratar mudanças. Eu produzi uma especificação, estou trabalhando no projeto, chega uma mudança, né? Tratar a mudança é uma das atividades principais aí da gerência de requisitos. Chega uma mudança, eu vou avaliar essa mudança. Essa mudança, se ela foi aprovada, ela vai implicar em atividades de elicitação ou levantamento, vai implicar em especificar novos requisitos, gerar uma nova versão da especificação para servir de linha de base para o meu projeto. Manter a linha de base de requisitos é outra tarefa aí da gestão de requisitos. Aqui a gente até detalha mais, né? Resolver os conflitos durante o trabalho de requisitos é o trabalho aí da gestão de requisitos, né? Tratar as mudanças. Obter aprovação sobre os requisitos, né? Ou esse acordo, a gente está falando basicamente de aprovação de requisitos por parte dos clientes. Para isso eu preciso ter uma maneira de apresentar os requisitos da maneira adequada, a estratégia de comunicação adequada para conseguir a aprovação. Uma das dificuldades muito comuns no trabalho de requisitos é o pessoal reclamar: poxa, eu gero uma especificação bem bonita, mas ninguém olha. O pessoal caiu de novo, tá difícil. Eu acho que o problema aqui está no provedor da ferramenta. Amanhã eu vou investigar aí mal com o provedor lá o que está acontecendo, ou talvez trocar de ferramenta para os próximos webinars. Não tá legal não. Então, bom, sempre que eu volto aí, alguém reclama que o slide está cortando. Está cortando ou tá normal aí para vocês? Então, beleza. O trabalho de gestão de requisitos, elicitação e análise de requisitos é um trabalho que ele não acontece de maneira isolada.
Ou seja, eu não vou fazer todo o levantamento para depois iniciar a análise. Na verdade, isso acontece de forma cíclica e iterativa. Eu faço um pouco do trabalho de elicitação ou levantamento, tenho informação já suficiente para fazer um trabalho de análise, vou para o trabalho de análise. O trabalho de análise é a atividade que vai garantir ou vai verificar se eu fiz um bom levantamento. Se eu tento fazer análise e percebo que está faltando informação, que tem informação inconsistente, vou ter que voltar a fazer trabalho de levantamento, né? Então, a análise de requisitos é onde a gente avalia também a qualidade do trabalho de levantamento. E como a gente nunca consegue fazer de primeira todo o levantamento, isso vai acontecendo em ciclos. O trabalho de análise vai me orientando em quais são os pontos que eu tenho que dar atenção nas próximas atividades de levantamento. E da mesma forma, né, eu não tenho um momento único onde eu vou estar trabalhando na gestão de requisitos. Ela vai acontecendo. Alguém elaborou uma especificação de requisitos, ela tem que ser aprovada, tem que entrar na linha de base do projeto. A partir disso, entram mudanças, tudo isso tem que ser tratado pela gestão de requisitos. Se a gente falar do papel do analista de requisitos, o papel do analista de requisitos ele é muito mais diretamente relacionado ao trabalho de levantamento, elicitação e análise. O analista de requisitos ele também desempenha um papel na gestão de requisitos, mas o gerente de projetos ele desempenha um papel muito mais central. O analista de requisitos aqui ele é nesse momento mais um facilitador, um suporte ao trabalho de gestão de requisitos, porque na verdade o trabalho de gestão de requisitos ele está intimamente ligado ao trabalho de gestão de projetos. Então, se a gente pensar em cargos e responsabilidades, boa parte do trabalho aqui vai estar sob a responsabilidade da equipe de gestão de projetos do que sob a responsabilidade de um analista de requisitos. Tá? Então, concluindo, né, para dar mais algumas informações adicionais, né, quem quiser buscar mais informação sobre esse assunto de requisitos que a gente tratou hoje, tem aqui 2 webinars que a gente já apresentou, que é interessante, estão gravados em nosso canal do YouTube. Um fala das dificuldades em lidar com requisitos e outro, como eu falei no início, de qualidade em requisitos. A gravação está bacana, não teve esses problemas de conexão, interrupção não, tá, que a gente teve aqui hoje. Faço o convite também para participar do grupo de discussão que a gente tem no Yahoo Grupos, é o grupo aberto, você pode clicar aí no link, entrar, se cadastrar, lançar perguntas ou escutar as dúvidas de outras pessoas, né? Aqui eu estou apresentando aqui a nossa lista de cursos, tanto o curso online quanto as turmas que a gente tem agendadas aí nesses próximos meses nessas cidades. Eu sou um dos autores, ou um dos instrutores dos cursos, mas a gente tem outra equipe de instrutores também. Vou pedir a gentileza de vocês preencherem a avaliação do evento, que eu vou abrir aqui, para a gente ter um feedback. Podem escrever, né? Claro, foi um problema essa questão da conexão cair, mas podem também comentar sobre outras questões que vocês queiram, tanto sugerir ou criticar. Sugestões de outros temas de webinars, alguma coisa que vocês acham que pode ser melhorada, também toda sugestão aí é bem-vinda, tá? E aí eu agradeço quem puder dar esse feedback para a gente. E podemos aí falar das dúvidas e perguntas. Deixa eu só voltar aqui no chat, ver se ficou alguma pergunta para eu recuperar aqui. Mas quem não fez pergunta pode lançar aí. Vamos lá.
Deixa eu ver se eu não me perco aqui. A Jéssica pergunta se o FURPS é mais utilizado no mercado em Brasília. Não sei. Bom, quem trabalha com a metodologia, né, seguindo o RUP, provavelmente vai adotar também o FURPS. Mas não, assim, para dizer se é mais usado ou não, eu não sei dizer. Tá? Jéssica, o que eu posso dizer é que aonde você encontra uma empresa que esteja seguindo o RUP, né, é provável que o FURPS, muito provável que o FURPS seja também adotado. A Fabiana acabou também comentando sobre isso. Bom, outra pergunta aqui da Jéssica, mas é mais perguntando se alguém já fez o curso online. Eu posso comentar também o seguinte: quem quiser experimentar o curso online, é só entrar em contato com a nossa equipe de curso. Então, vou deixar aqui, ó, curso@fatocs.com. Eu quero conhecer o curso, o pessoal libera o acesso um dia para você entrar no curso, dar uma passada pelo curso e conhecer, para se tenha dúvida se está adequado ou não às expectativas de vocês. Deixa eu pegar aqui. Eduardo pergunta: quando o usuário descreve o seu interesse através de recursos de tela, como por exemplo a interface desse webinar, esses requisitos são descritos de que forma? Eduardo, uma especificação de tela, uma especificação de relatório é também uma especificação de requisitos. O que você vai ter é o seguinte: um desenho de tela, por si só, ele pode não responder todas as necessidades de informação que você vai ter no seu projeto. Pode ajudar, para muitos casos pode ser suficiente, para outros casos pode ser parte da necessidade de informação. E aí essa pergunta ela é interessante, que faz um link, um gancho para um outro webinar que a gente está programando aí para o segundo semestre, que é exatamente esse ponto. Qual é o nível de detalhe em que eu tenho que chegar na minha especificação de requisitos? Por exemplo, para muitos casos, chegar num desenho de tela pode ser suficiente, para outros não. Então, deixa eu ver aqui se já está publicado no nosso site, que eu já passo o link para vocês aí, e a data de quando que está esse webinar. Então, de cabeça aqui estava no segundo semestre, mas eu não sei a data de cabeça. Deixa eu ver aqui. Já está publicado. Já sei. Não está publicado ainda. Ele vai ser em novembro, por isso que não está publicado. Mas vou pedir para publicarem amanhã, atualizar no nosso site, né, o cronograma, o calendário de palestras. Então, em novembro, está programado um webinar que a gente vai falar desse nível de detalhes da especificação de requisitos. Wesley pergunta: os requisitos na estratégia iterativa incremental são levantados em partes. Como é mensurado o tamanho do projeto no que diz respeito à estimativa de esforço de desenvolvimento nessa estratégia? Wesley, quando a gente trabalha aí, né, por iterações ou por ondas, né, eu tenho um escopo definido de forma preliminar, ou seja, eu tenho que fazer um trabalho de requisitos, num primeiro momento, para conseguir definir o meu escopo de forma ampla. Isso pode ser materializado, por exemplo, num documento de visão, que é uma especificação de requisitos não profunda, não detalhada, mas tem como objetivo
definir todo o alcance, ou seja, até onde vai o meu projeto. Eu não estou entrando em profundidade, mas eu estou entrando em amplitude. Então, essa definição ampla do escopo é o que vai me permitir estimar o esforço, estimar e até planejar as iterações. Cada iteração, aí sim, vai ter um momento onde eu vou pegar aquela parte do escopo que foi definida de forma ampla e vou aprofundar. Isso vai ser feito durante cada iteração. Bom, tem uma pergunta aqui, o Éder, curso EAD tem a mesma qualidade do curso presencial? Bom, aí depende do aspecto de qualidade que você está colocando. Os cursos EAD que a gente tem, eles são no formato de videoaulas, seguidas de exercícios. Então, o presencial, a gente vai ter um instrutor apresentando o assunto e colocando exercícios. Mas é algo que, por exemplo, o curso presencial, ele tem 24 horas, normalmente a gente, por exemplo, faz em 3 dias. O curso online, ele tem o mesmo conteúdo, só que a gente divide os assuntos em pedaços menores, então a gente coloca aí um cronograma do aluno poder estudar o mesmo conteúdo ao longo de 30 dias. Então, em vez de você ficar, às vezes, um dia inteiro, como seria no curso presencial, você pode tomar 1 hora do seu dia para estudar um assunto, uma lição, que é o que a gente chama, e fazendo isso em doses mais homeopáticas, né? Ou às vezes fica menos cansativo. Aí essa questão é muito de gosto, né? Tem gente que prefere o curso presencial, tem gente que prefere o curso online, e aí tudo depende de disciplina, do perfil da pessoa, né? Tem gente que quer ter contato com outros colegas, quer debater, aí acha que no presencial é melhor. O curso online, ele tem suporte de uma equipe, todos os exercícios que o aluno faz, ele vai ser corrigido e comentado pela nossa equipe, ou seja, tem interação também, não é um curso sem interação. Mas aí entra mais uma questão de gosto também. O Eduardo pergunta qual o momento em que se tem condições de precificar o projeto a partir dos requisitos. Veja, Eduardo, a gente pode fazer estimativas a qualquer momento. Quanto mais informação de requisitos eu tenho, o que eu posso fazer é reduzir a incerteza da minha estimativa. Mas estimar a gente pode fazer a qualquer momento. Só que quanto menos informação, maior a incerteza. Então, se o cara me dá uma frase, o meu requisito, o meu conjunto de requisitos é uma frase. Eu quero um sistema de recursos humanos. A minha estimativa vai poder ser feita, só que ela vai ter uma ordem de incerteza, né, tão grande que na prática o cara vai falar o seguinte: mas essa estimativa não me atende. Aí eu vou responder: bom, então a gente tem que detalhar melhor esse escopo. Ele fala: quer um sistema de recursos humanos. Eu posso falar: olha, isso vai te custar de 1 milhão a 5 milhões. Uma resposta não serve, dessa não serve. Então, beleza. Vamos entender melhor aí o que você quer nesse sistema. Evoluindo nesse entendimento, a gente diminui a incerteza da estimativa. Então, não existe um momento. Posso estimar a qualquer momento. O que vai mudar é a incerteza na estimativa, ela diminui conforme o momento em que a gente faz a estimativa. Momentos mais avançados significa mais informação, menos incerteza. A outra pergunta aqui é do Paulo: ferramentas de gestão de requisitos são imprescindíveis? Uma boa pergunta também. A gente até coloca isso no curso, essa pergunta. Como garantir a não degradação da documentação dos requisitos durante as mudanças no desenvolvimento do projeto e após a implantação do software? Outra excelente pergunta, Paulo. Vamos por partes, então, né? Ferramentas são imprescindíveis? Eu digo para você o seguinte, o que a gente coloca no curso também. Quando a gente descreve os objetivos da gestão de requisitos, a gente vai perceber
que boa parte dos objetivos que se busca alcançar, a maior parte, na verdade, dos objetivos que se busca alcançar para ter uma boa gestão de requisitos não depende de ferramentas. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, né? Você quer evoluir na sua gestão de requisitos, muito provavelmente você pode fazer muita coisa ainda que não precise de ferramenta. Claro, ferramenta ajuda? Ajuda. Mas o erro é uma empresa achar que o primeiro passo que tem que se dar é na aquisição de ferramentas. Não. Você tem muita coisa para caminhar e pode evoluir bastante e não necessariamente isso envolve ferramentas. Tá? E aí, a outra pergunta, né, como garantir a não degradação dos requisitos durante as mudanças? Isso é um dos problemas, ou uma das dificuldades que a gente aborda num daqueles 2 webinars que a gente comentou, né? Uma das dificuldades que a gente, na verdade nos 2, a gente aborda esse tema. Né? Poxa, manter a minha especificação consistente durante o projeto é um critério de qualidade. Né? Como que eu faço isso? Tem algumas estratégias e algumas maneiras para isso. Uma delas é a rastreabilidade de requisitos, que é tema do webinar que a gente está programando para outubro, 25/10. Então, está aqui o link, né? A gente vai explorar isso especificamente no webinar. Né? O que é a rastreabilidade, os diferentes tipos de rastreabilidades, em que isso pode ajudar. Mas nessa sua pergunta já respondo uma parte, né? Ajuda a manter uma especificação de requisitos consistente, a evitar que ela se degrade. Jéssica pergunta aí de orientação ao negócio, anda junto com as técnicas de JAD, brainstorm. Jéssica, essas técnicas que você está comentando são técnicas de levantamento de requisitos, né, ou de licitação. A orientação ao negócio é o que norteia todo o nosso trabalho de requisitos. Então, quando você vai planejar uma atividade de levantamento, o seu planejamento tem que levar em consideração os requisitos de negócio. A execução do levantamento, por exemplo, entrevistas, né, ou uma sessão JAD, tem que levar em consideração os requisitos de negócio. Por quê? Senão, você vai desviar o foco do seu levantamento para questões que o cara começa a falar que estão fora do escopo do projeto. Se eu não estou atento aos requisitos de negócio, não tenho uma visão clara deles, durante a entrevista o assunto vai se desviar para preocupações que o cara coloca, mas que fogem ao objetivo do projeto. E aí o trabalho vai furar. O Eduardo pergunta se a descrição da tela seria um requisito funcional ou não funcional. Funcional, Eduardo. A tela ela vai representar uma tarefa que o software vai possibilitar ao usuário realizar. Então, se é um desenho de um relatório, né, é uma tarefa que o sistema tem de listar os clientes inadimplentes. Né. Se é um desenho de um formulário, representa, né, uma tela de cadastro de clientes. Então, são exemplos de descrições de requisitos funcionais. Ok? Bom, a princípio aqui não tem nenhuma outra pergunta. A gente passou aí o tempo programado, principalmente aí por esses problemas de conexão. Peço desculpas, né? Vamos avaliar aí como evitar isso aí nos próximos eventos. Mas agradeço a atenção aí de todo mundo, a participação, o interesse. Então, a última pergunta aqui do João Cláudio, deixa eu ver aqui. Um requisito funcional descrito em um nível muito alto, agregador, não pode se confundir com um requisito de negócio? Não, João Cláudio. Isso também é uma
é uma questão que a gente provoca durante o curso. É muito comum a gente perceber gente confundindo o requisito funcional no nível agregador com o requisito de negócio. Como é que a gente diferencia, né? O requisito de negócio ele está ligado ao problema. O requisito funcional, seja em qualquer nível, ele está ligado à solução. Se eu confundo o que é problema e o que é solução, eu estou perdido, né? Requisito de negócio, então vamos dar um exemplo, né? Vamos falar assim, como é que poderia pensar aqui? Fazer a gestão de contratos, né? É um requisito que está no nível alto. Fazer a gestão de contratos está no nível alto, mas não está relacionado a nenhum problema. Ou seja, não é nenhum problema. Problema pode ser o seguinte: olha, eu tenho multas que eu estou pagando na empresa porque eu estou deixando o contrato vencer e não estou renovando ele dentro do prazo correto, né? Isso vai me motivar a fazer um sistema para a gestão de contratos. Essa é a solução. O problema são as multas que eu estou levando, né? Então, se eu acho que o objetivo do meu projeto é fazer um sistema de gestão de contratos, eu estou errado. O objetivo do meu projeto é resolver o problema dessas multas. Fazer um sistema e continuar levando multa não resolveu o problema. Saiu um software, mas continuo deixando o cliente insatisfeito. A confusão, ela leva a esse tipo de coisa. Entregar um sistema depois que não resolve o problema. Bom, vou responder aqui também a Fabiana, uma pergunta aqui, um pouco extensa. Então, mas ouço muitos comentários que a engenharia de requisitos, a especificação está fadada a acabar e quase acabar, ou quase acabar com o tempo em função de outras metodologias ou processos de desenvolvimento de software. E que em outros países, basicamente, não se usa a construção de requisitos da mesma forma que ainda temos no Brasil, por exemplo. Você acredita que isso possa acontecer de fato com o tempo, ou é apenas mais uma especulação de determinadas áreas de TI? Na verdade, isso poderia até ser um tema aí de um outro webinar, né? Muita gente acha que agora trabalhando com projetos com metodologias ágeis, eu não preciso do trabalho de requisitos. Na verdade, isso é um equívoco grave, porque às vezes a pessoa, e é um sentimento até justificado, é o seguinte, né? Muita gente tem esse sentimento que se perde muito tempo gerando uma documentação de requisitos que não tem utilidade. E isso é verdade, né? Em vários casos, eu vejo aí que se produz papel, 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 se perde muito tempo gerando papel e o software em si não sai. E esse monte de papel que você gerou não melhorou em nada, não ajudou em nada no projeto, ou ajudou muito pouco. A gente tem, na verdade, um problema de eu estou trabalhando com um nível de especificação de requisitos que não está adequado ao meu propósito. Detalhar demais significa, às vezes, desperdício de tempo e dinheiro. E, então, esse descompasso é um problema. Agora, dizer que o trabalho de requisitos ele não precisa ser feito está errado. Mesmo que eu não gere nenhuma documentação de requisitos, eu faço o trabalho de requisitos. Porque o trabalho de requisitos não é só documentar. Identificar necessidades é trabalho de requisitos. Então, mesmo que eu não documente nada, eu estou fazendo o trabalho de requisitos, né? Então, seria como, deixa eu voltar aqui, né? Alguém falar o seguinte, né? Eu estou abolindo
uma parte do trabalho de documentação. A documentação ou especificação é parte do trabalho de análise. Mas ainda assim, eu tenho que fazer levantamento. Gestão de requisitos tem que acontecer, né? Se eu falo em gerar uma documentação bem sucinta, bem leve, ainda assim eu estou fazendo um trabalho de análise. Veja, e especificar, documentar, não é todo o trabalho envolvido na análise, né? Eu levanto várias necessidades e tenho que consolidar essas necessidades. Às vezes, 3, 4 necessidades, elas vão virar um único requisito no meu projeto. Quem consolida isso é a análise de requisitos. Se não houver um trabalho de consolidação, o que vai acontecer? O meu sistema vai ter 300 relatórios. Por quê? Cada parte interessada pede meia dúzia de relatórios. Só que se não tiver ninguém olhando que existem várias necessidades comuns, eu vou criar 300 relatórios, um para cada pedido que foi feito, sendo que, na verdade, às vezes, eu posso consolidar 10 pedidos em uma única especificação de relatório, simplesmente vendo, olha, é só botar mais filtro aqui, boto mais coluna aqui e atendo 3 áreas de negócio com um relatório só. Isso é o trabalho de análise. Então, uma falha grave, né? Falar que a disciplina de requisitos ela está acabando, a engenharia de requisitos não tem mais valor. Existe uma organização chamada IREB, né? IREB é o Instituto de Engenharia de Requisitos, que tem como missão exatamente destacar a importância da engenharia de requisitos. A gente vai fazer um outro webinar em julho, falando, eles têm até inclusive uma certificação de engenharia de requisitos. Quem tiver interesse em participar, está aqui o link. Aí a gente apresenta melhor o IREB e essa importância aí do trabalho que eles fazem. Deixa eu ver aqui se ficou mais alguma pergunta enquanto eu estava respondendo. Bom, Marcelo pergunta como saber se o nível de detalhamento dos requisitos de negócio são adequados. Ok, Marcelo. Bom, se a gente falar detalhamento de requisitos de maneira geral, isso vai ser o tema do webinar de novembro, né? Mas, falando especificamente dos requisitos de negócio, como são requisitos que estão no plano do negócio, a gente vai ter técnicas da administração, então vejo que não é nem da engenharia de software, da administração, que vão buscar orientar a uma definição melhor desses requisitos. Uma dessas técnicas é, se você buscar aí, SMART, né? O autor, se não me engano, é o Peter Drucker. Você vai encontrar orientações, né? Na verdade, isso é uma orientação que vale para as áreas de negócio. Elas, ao demandarem um projeto, eles deveriam dizer de forma mais clara quais problemas, quais as necessidades eles querem que sejam satisfeitas, né? Ok, deixa eu... o Eduardo pergunta dos links aqui que eu coloquei. Deixa eu puxar aqui. Está aqui no chat. Espera aí. Não posso copiar aqui, está como imagem. Faz o seguinte, Eduardo. Amanhã esse slide aqui vai estar publicado como PDF no site, né? Aí, você baixando ele, você vai poder clicar no link e já vai direto. Tá? Porque na ferramentinha aqui eu não consigo copiar. Tá? O material vai estar todo publicado amanhã. E deixa eu ver se tem mais alguma...
Acho que passamos aí por todas as perguntas, né? Então, pessoal, agradeço aí a participação de todos, né? A gente já acabou se estendendo aí, mas eu acho válido. Essas perguntas são sempre a parte, às vezes, mais rica do evento, são as perguntas. E, bom, se eu fechei aqui o formulário, mas se alguém ficou pendente aí de responder, vou solicitar novamente a responder a avaliação do evento. E agradeço aí a participação de todo mundo, né? Amanhã, então, a gente publica o vídeo e os slides, e eu fico à disposição. Ah, tá. Deixa eu deixar aqui os meus contatos. Ah, antes de falar dos contatos, os próximos 2 webinars, eu fui falando de outros, né, que estão aí para frente, mas temos aí, em junho, em maio, um webinar com o tema de estimativas, e a gente vai falar de estimativas de prazo, custo de projetos, usando como base um modelo chamado COCOMO 2. Essa apresentação vai ser feita aí pelo meu colega Carlos Vasques. Em junho, a gente tem um webinar focado no assunto análise de pontos de função, onde a gente vai praticar, vai mostrar como é que funciona a análise em cima de um aplicativo, um app simplesinho do Google, né? Esses são os 2 próximos mais próximos aí que a gente vai apresentar. E aqui estão os meus contatos, quem quiser tirar alguma dúvida depois, trocar uma ideia, pode aí me mandar um e-mail, seja pelo e-mail, pode ser também pelo LinkedIn ou por Skype, quiser me adicionar aí, a gente trocar uma ideia depois, estou à disposição também. Quiser também ligar, os nossos telefones da Fato estão aqui, pode ligar e a gente também se fala, né? Enfim, a oportunidade de trocar ideia é sempre enriquecedora para as duas partes. Então, vai ser um prazer também debater. E então, desejo a todos aí uma boa noite, tenham todos um bom descanso. Mais uma vez, obrigado pela atenção nesse evento. Okay?